Estamos começando Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da NET. Hoje vamos conversar com Sérgio Cabral, ele que é corretor de imóveis e membro do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Vai nos falar sobre o mercado imobiliário aqui em Alagoas, em meio a essa pandemia. Vamos conversar também sobre os problemas da Braskem, numa entrevista com o engenheiro Abel Galindo Marques e também com a psicóloga Regina Japiá, ela que trabalha na maternidade Escola Santa Mônica. A gente conversa com eles daqui a pouco. A Festa Escova chegou na sua cidade, um conceito único e inovador para você que vive uma rotina repleta de compromissos e que não pode perder tempo na hora de cuidar da sua beleza. Escovas, hidratação, tranças e maquiagens, sem hora marcada e com a qualidade e a praticidade que você quer. Sem corte, sem coloração, só escovas do jeito que você precisa e com valor único, o preço justo. Tá esperando o quê? Venha para a Festa Escova, sua escova sem surpresinha. Em alguns segundos você mata a sua sede. Em poucos segundos você manda uma mensagem para quem ama, mas em poucos segundos você pode salvar vidas. Use o seu poder para fazer a diferença, ajudando a salvar inúmeras crianças com câncer e adultos com leucemia. Em poucos cliques, você garante um tratamento digno para os que mais precisam. Acesse apala.colabore.org e faça a sua doação. Nós hoje abrimos o programa Conjuntura conversando com a psicóloga Regina Japiá, ela que é da maternidade Escola Santa Mônica. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa Conjuntura. Gostaria de saber inicialmente se são muitos os casos de gestantes que têm problemas assim, emocionais por conta da pandemia. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos e todas as espectadoras. Nós que agradecemos o espaço para falarmos de uma pauta tão importante. Sim, infelizmente, a pandemia, o impacto social e emocional da pandemia, seguramente que afetou, afeta e afetará as gestantes e as puérperas. A maternidade, por si só, ela é uma condição especial da mulher. E aí ela envolve anseios, idealizações. Após o nascimento do bebê, que é o puerpério, envolve uma mudança muito grande na vida dessa mulher. E aí, essa mudança tem sido maior com a chegada, com a presença dessa pandemia. Quais são, assim, os problemas maiores que as mulheres nessa situação enfrentam? Então, sabemos que precisamos vivenciar o isolamento social. Então, imagine que nessa condição que a mulher vive, seja na gestação, seja no puerpério, ela precisa de muito apoio. E nem sempre esse apoio se faz possível, em virtude do isolamento social. E aí, muitas vezes, ela fica ali, isolada, sendo uma puérpera, já com um bebê. Muitas vezes a condição dela não é nem ser só a principal cuidadora, mas a única cuidadora desse bebê. E, para algumas, sem uma rede de apoio. Então, toda essa situação que envolve essa vulnerabilidade social e emocional, ela se torna muito maior para essas mulheres gestantes e principalmente as puérperas, vivendo esse contexto em uma pandemia. E qual é a recomendação para a mulher que está nessa situação? O que é que ela deve fazer para atenuar o estresse e a ansiedade? Flávio, primeiramente, ela entender, procurar aceitar e entender que todas aquelas idealizações que ela tinha com relação à gestação, ao parto e ao puerpério, provavelmente elas não vão se concretizar. Então, acho que o primeiro passo é você entender isso e procurar aceitar. E, a partir disso, vivenciar essa nova realidade de uma maneira possível.
É o que a gente chama de trabalhar com essa gestante e essa puérpera, essa gestação e esse puerpério possível. Procurar não se culpar. E essa pergunta que você está fazendo, eu estendo também às pessoas que conhecem a mãe e o bebê, tá? Que, geralmente as pessoas se atêm principalmente a quem, Flávio? Ao bebê. Isso. Não é? Então, nossa campanha também é para que a gente possa ir quebrando pouco a pouco essa invisibilidade materna. Porque o bebê precisa ser olhado, precisa ser cuidado, mas ele não existe sem uma cuidadora e sem um cuidador. E com uma licença para aquelas mães que têm esse direito trabalhista, porque muitas mães trabalham no mercado informal. Para as mães que têm uma licença, ela é muito maior, o período da licença da mãe é muito maior do que o do pai. Então, ela termina sendo a principal cuidadora desse bebê. Tá? Então, essa pergunta, vamos estender essa rede para que realmente seja uma rede de apoio para o bebê e para a mãe. Por quê? Porque essa condição da gestação e do puerpério, de alguma forma, afeta o emocional da mulher, certo? Só para você ter ideia, a prevalência de depressão pós-parto fica entre 12% e 20% das puérperas. E do blues puerperal de 50% a 80% das mães. Ficam mais sensíveis, mais fragilizadas, inseguras, afetam o sono, afetam a alimentação. E por isso que a gente está aqui, para que as pessoas entendam que cuidar do bebê é importante, mas cuidar de quem cuida do bebê, que principalmente a mãe, é importantíssimo, principalmente na pandemia. Se você não pode estar com ela, abra um canal de comunicação, ligue para ela, deixe algo para ela que vá facilitar esse cuidado com o bebê e com a casa. Essa condição acontece normalmente ou se agravou de certa forma com a pandemia? Ela acontece normalmente, mas seguramente que ela tem se agravado com a pandemia. Porque aquelas pessoas que seriam a rede de apoio, muitas vezes não podem estar com essa mãe. E aí, esse isolamento e essa sobrecarga, porque muitas vezes é a mãe. Você sabe que a maior parte das famílias são chefiadas por mulheres no Brasil. Então, a pirâmide demográfica ela tem mudado e tem deixado a mulher como a principal chefe de família. Então, muitas vezes, essa mulher é mãe de um bebê, ela já tem outros filhos e ela é a provedora da casa. Então, imagine a sobrecarga e a culpa que essa mulher sente por não ser aquela mãe ideal. Muitas vezes, a fragilidade emocional, a vulnerabilidade social, somando tudo isso, muitas vezes vem o sofrimento psíquico. Quais seriam as consequências desse quadro para o bebê que está em gestação? Isso. Então, o estresse materno, ele afeta emocionalmente a mulher. Com isso, vai afetar a imunidade dessa mulher, o padrão hormonal dela e seguramente que isso de alguma forma vai chegar ao feto. Ou seja, para o feto viver ou permanentemente ou quase que sempre a mãe em situação de estresse, seguramente que vai afetar esse desenvolvimento dele. E para aquela criança que nasceu, isso pode vir a afetar na amamentação e na relação, na chegada desse bebê ao mundo, se ele encontrar esse contexto. Qual é a orientação que você poderia dar para aquela mulher que tem uma situação, do ponto de vista econômico e financeiro diferenciada, quer dizer, diferenciada para menos, quer dizer, e como é que ela poderia, evidentemente que quem está nessa situação que normalmente não trabalha, só cuida da casa, ainda tem essa preocupação com a criança, não tem alguém mais capacitado que possa dar algum tipo de orientação. Qual seria a sugestão para esse tipo de pessoa? Para essa mulher que vive em situação de vulnerabilidade também econômica, ela precisa recorrer ao Estado, ela precisa pedir ajuda, seja na Secretaria de Assistência Social, seja nas unidades básicas de saúde, pedir ajuda
psicológica, que grande parte das unidades tem psicólogas, conversar com a pediatra do bebê. Ela não, o que a gente aconselha, o que a gente orienta a essas mães é: não sofra calada, não se silencie, não se deixe ser silenciada. A voz dessa mãe, a voz dessa mulher, ela é muito importante. Se ela não tem condições de recorrer a uma ajuda privada, ela procure o Estado, que seguramente, de alguma forma, vai ajudá-la. E certamente há muitos casos de mãe solteira, né? Sim, também. Que não tem um companheiro para compartilhar, para ajudar. É um ponto muito importante que você tocou, que a gente encontra lá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de trabalho. Existem situações onde essa maternidade, muitas vezes a mulher, ela escolhe ser uma mãe solteira. Isso é uma opção dela. Mas muitas vezes não, Flávia. Ela se envolve com um homem. Já houve situações dele omitir que tinha um relacionamento, que era casado, e ao saber da decisão dela de levar adiante a gestação, ele não assumiu a paternidade. Então, existem essas situações que a mulher escolhe, se prepara para vivenciar a maternidade com este formato, mãe e filho, mas, infelizmente, tem situações onde ela não escolhe, ou seja, a vulnerabilidade dela é maior, porque nós temos que ajudá-la ao direito do reconhecimento da paternidade, o direito dela e do bebê. Bom, vamos falar agora do Maio Furtacor, né? Esse mês de maio está se iniciando agora e com ele vem essa campanha Maio Furtacor. Do que se trata? Que bom, muito obrigada por lembrar. Essa campanha, ela existe no mês de maio, justamente por se comemorar o Dia das Mães, no segundo domingo do mês. É uma campanha que visa sensibilizar toda a sociedade, profissionais de saúde e sociedade civil como um todo, para a importância de se cuidar da saúde mental e emocional das mães, tá? Para que a gente possa desconstruir esse cuidar exclusivo dessa mãe. Não sei se você já ouviu um ditado popular que diz: quem teve Mateus, como é o nome? Quem teve o bebê que assuma, que cuide. Mas na realidade não é bem assim que deve acontecer. Isso só aumenta o sofrimento dessa mulher, tá? Então essa campanha, esse movimento, ele vem justamente para isso. Primeiro, para que a gente possa entender que, obviamente, que a gente precisa cuidar desse bebê que chegou ao mundo, não é? A primeiríssima infância, ela é fundamental para a vida de qualquer ser humano. Isso é indiscutível, mas para que a gente possa ampliar o nosso olhar para aquela principal cuidadora desse bebê, porque ele não vai sobreviver sozinho. Então a gente tem que entender que essa mãe, essa mulher, ela também precisa ser cuidada. Tem um ditado africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Mas não adianta uma aldeia inteira cuidando de uma criança e negligenciando essa mãe. Então, que a gente possa, primeiramente, entender que cuidar da mãe é muito importante, não só pelo bebê, mas por ela própria. Ela precisa estar bem para cuidar do bebê. E entender que a saúde mental dela importa, abrir canais de cuidado a essa mãe. E para que... por que é Furtacor? Porque a maternidade, ela tem muitas cores. Ela é branca, ela é preta, ela é amarela, ela é indígena. E todas essas cores, uma não vai anular a outra. Elas são múltiplas, elas mudam conforme a luz que você dá a ela. E todas essas cores, apesar da sua diversidade, elas se unem no direito de exercer a maternagem de uma maneira digna. É isso. Ok, nosso muito obrigado. Então, a Regina Japiá, psicóloga, que é da Maternidade Escola Santa Mônica, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta já já, conversando com o corretor de imóveis Sérgio Cabral, ele que é membro, ele que integra o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Até já.